Análise das operações mini índice no dia de hoje, dia 7. Maravilhoso, não tenho o que reclamar, o índice está sendo um fofucho. Nossa, gente, quanto tempo eu não falo essa palavra. Primeiro candle, corpo vendedor, porém bastante pavio aqui nessa região de baixa, na média de 200. Isso me mostra que ele tentou ir para baixo, mas teve muita gente forçando para cima. Logo em seguida, ele tentou novamente, deixou pavio e tentou ir para cima. Nesse caso, a gente executa a compra aqui, ó, no rompimento desse primeiro candle do dia, beleza? Dá para você entrar em qualquer ponto aqui, na verdade, mas eu gosto de esperar para ver se ele vai realmente voltar acima da região, ou abaixo, né, dependendo se for um setup de venda, do primeiro candle. Tracei aqui as minhas parciais, a minha entrada saiu um pouquinho atrasada, né, por conta do tempo de execução e porque estava com um pouquinho de volatilidade hoje, mas a nossa parcial, primeira parcial executada aqui, segunda parcial executada aqui, por conta dessa média também, então a gente coloca um pouquinho abaixo dessa região de médias e o resto deixa seguir. Chegamos até aqui, ó, na região de 3 para 1 dessa entrada, então, alvos assim que eu sempre estou utilizando, alvo de 1 para 1, alvo de 3 para 1. O resto dos contratos a gente vai seguindo conforme o mercado vai andando, tá? Foi subindo, 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 chegou a dar 1000 pontos aqui pra gente, tá? Chegou a dar 1000 pontos, mas eu acabei saindo aqui. Saí aqui por quê? Eu poderia ter apertado mais o stop, né? Especialmente pelos 5 minutos. Mas no que ele fez esses dois candles aqui, eu acreditei numa continuidade. Então, eu fiz uma pequena adição, coloquei meu stop aqui, abaixo desse último fundinho, tá? Fiz uma adição, uma compra aqui, só com 2 contratinhos, tá? Minha mão original é de 10, com 2 contratinhos aqui, e tentei ver se ele ia um pouquinho mais. Aqui já deu para desacreditar nessa continuação dele, tá bom? E acabou tirando a gente aqui, mas foi um trade que andou bastante. Eu até poderia ter feito mais alguma parcial aqui, mas eu só estava pendurada com mais um contrato, beleza? Porque já havia feito 1, 2, 3 parciais aqui, beleza? No dólar, também foi bonito, tá? Deixa eu tirar essas marcações aqui. De novo, foi pelo 2 minutos, mas eu entrei um pouquinho atrasada, tá? Porque eu fico conversando e daí eu entro atrasada, né? Por isso que a gente dá as recomendações, mas não opera essas recomendações originalmente na conta real, porque senão fica complicado. A venda teria sido aqui, beleza? Então, onde que a gente coloca o nosso stop, a nossa parcial? Para uma venda aqui, teria sido aqui, beleza? Mas eu não, eu quis colocar realmente naquela região ali, porque eu quis pegar uns pontinhos a mais, tá bom? Então, fiz aqui a minha parcial com 13 pontos. E depois eu protegi a minha operação atrás desse último candle aqui, tá? Então, primeira parcial feita aqui. Meu stop já foi colocado no 0. Depois que ele deixou esse outro candle vendedor, eu coloquei aqui atrás e já me executou aqui. Saí desse primeiro trade. O segundo trade, nós vendemos aqui. Então, a gente vendeu aqui, colocamos o stop aqui e colocamos a nossa parcial aqui. Fui protegendo a operação, acabei saindo nessa região. E aqui deu mais 16 pontos pra gente, tá? Foi essa operação aqui, ó. Tá? 16 pontos, protegi e saiu aqui, beleza? Quais foram os fundamentos pra gente fazer essa operação aqui, essa segunda entrada? Como eu tinha falado na sala, a gente teve uma consolidação, teve uma correção até aqui a região das médias dos 5 minutos, tá? E olha só como ele deixou esse candle de ignição muito bom. É uma barra elefante, tá? Seguido após uma correção às médias, tá? Deixou um volume expressivo, tava com meu DI menos para cima. Então, aqui tinha bastante indício que mesmo vendendo um fundo, essa região aqui de consolidação, o pavio, ele tava mostrando que ele teria força para dar mais uma puxadinha, beleza? E andou mais aqui 16 pontos pra gente. No Bitcoin, fizemos apenas uma operação que deu gain. Deixa eu fechar aqui minhas anotações. Mas foi só isso.
qual foi o problema do Bitcoin? Mais um dia ele abrindo com um gap gigantesco, já era um gap de mais de 1% de variação. Isso é bastante coisa. A gente tá falando de Bitcoin. Bitcoin é muito mais volátil, tal, depende lá de fora. Mas é muita coisa. Mas o setup aconteceu, a gente respeita. Fiz a venda aqui, né? Após esse rompimento aqui de mínima. Stop 1 para 1. Tá? Stop 1 para 1 a partir da região original dele, que também coincidia de ser um pouco acima da média de 200, beleza? Então, fiz a minha parcial aqui, fui descendo o meu stop até acima desse candle aqui, depois acima desse candle aqui, e ele me tirou. Então, financeiramente, como que foi o nosso dia hoje, tá? Foram 4 operações vencedoras, tá? Teve uma variaçãozinha aqui de não tantos pontos, tá? Mas foram todas as operações vencedoras, tá? Aqui os horários que eu acho que eu cheguei a fechar, né? Que eu saí das operações, não é o horário que eu entrei. Não sei como que eles calculam esses horários aqui. Mas aqui são todas as operações, beleza? Ah, por que no índice aqui tá com 12 contratos, sendo que minha mão no índice é 10? Porque lembra que eu falei que eu entrei com mais 2 contratos depois, naquela operação que deu loss, tá? Não tá considerando aqui como loss, porque eu já estava dentro. Então, ele considera como se tivesse feito um médio a favor, beleza? Mas foram essas operações aqui, tá? BIT, eu entrei com 2 na segunda operação, né, na única operação que a gente fez. No dólar, eu entrei com 2 contratos na segunda operação e 6 contratos, que é minha mão original na primeira operação, beleza? Então, essas foram as operações de hoje. Esse foi o gráfico de hoje. E é isso. Até amanhã.